Samia Buana, Samia Buana. Este é um programa feito pra você. Samia Buana, Samia Buana. Ele é seu amigo pra valer. Gente, estamos juntos mais uma vez e agora com a beleza do canal do YouTube. Você acessa Café com Samir no YouTube e você vê meu programa. Todo dia tem um programa novo, você tem a facilidade muito diferente da televisão. Você me vê a hora que você quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Acessou o Café com Samir no YouTube, o programa aparece. E todo dia às 7 da manhã a gente muda o programa, entra um programa novo, inédito, diferente, que fica 24 horas, fica até o outro dia. E se você perdeu o anterior, está lá também no YouTube, é só acessar que você assiste o programa. É uma diferença enorme. Isso é por conta do progresso, do avanço, da tecnologia. Estamos vivendo o século XXI, né? Eu me lembro que quando eu comecei em rádio, era tudo muito difícil. Hoje você sintoniza uma emissora que tem internacional e cheia de pontinhos verdes no mapa mundi. Você escuta qualquer rádio em qualquer lugar do mundo com a qualidade de som de primeira. Isso naquela época, você queria escutar uma rádio em João Pessoa, era muito difícil. Em Maceió era difícil. Quanto mais ouvir uma rádio na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, no Canadá. Graças a Deus o mundo está evoluindo, né? E quem precisa evoluir muito é o ser humano, somos nós. Então, para você, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, uma ternurinha. Dizem que o cidadão conseguiu falar com Deus, não sei por que cargas d'água. Um cidadão, um homem, conseguiu falar com Deus no telefone. Disse: Deus, pois não, dá para fazer uma pergunta para o senhor? Faça, meu filho. Para o senhor, o que representa 1 milhão de anos? Deus disse: 1 milhão de anos, para mim, é 1 segundo. Aí o cara disse: posso fazer mais uma pergunta? Disse: faça, meu filho. Deus, o que representa para o senhor 1 milhão de dólares? 1 milhão de dólares, meu filho, é 1 centavo. Aí ele disse: então vou fazer a terceira e última pergunta, e é um pedido. Faça, meu filho. Me arranje 1 centavo? Ele disse: pois não, arranjo. Espere só 1 segundo. 1 milhão de anos, aí ele receberia 1 milhão de dólares. Eu estou recebendo hoje, todo dia nesse programa, tem gente que tem o que dizer. E a gente escutando tem o que aprender. Estou recebendo hoje aqui a pedagoga Deise Rodrigues. Olhem como ela é bonita. Se fosse naquele tempo que faziam música, que o aluno se apaixonava pela professora, ela seria uma grande candidata a novas músicas, né? Boa tarde, Deise. Boa tarde, Samir. Boa tarde a todos que estão assistindo. Você se dedica a Craseado Educação. Isso. Hoje eu tenho formação em gestão, né, de recursos humanos, em pedagogia. Estou concluindo também um mestrado em educação e hoje coordeno um projeto chamado Projeto Ubuntu, que a gente cria mecanismos para combater o racismo na sociedade. Muito bem. Racismo na sociedade. Por exemplo, nós tivemos agora o 1º de maio e não foi dia para negro comemorar não é, Deise? É o dia 13. Aliás, o 13 de maio. Isso, o dia 13 de maio. Eu confundi. 1º de maio foi o dia do trabalho, a data da libertação dos escravos. Isso, o dia 13 de maio, né, da nossa história, é o dia da Lei Áurea. Lei Áurea, né? Assinada pela Princesa Isabel. Pela né? Princesa Isabel. Ela assinou de caneta ou de lápis de grafite, depois apagou? Olha, provavelmente foi de lápis de grafite. Eu acho que ela depois apagou. Isso. Porque, vamos falar a verdade, vamos deixar essas frescuras todas de lado, isso não é palavra não, frescura. Que tem racismo, tem no Brasil. E não, muito. Não tem. E o nosso racismo, ele tem uma característica, né? Ele é velado. Sabe o que é velado? Não é com vela, não. Porque aqui também a gente aproveita e ensina português, né? Ótimo, ótimo. É aquela coisa escondida, disfarçada. Isso. Assim, meia de lado, assim, para ninguém notar.
é um racismo velado. A pessoa é racista, mas não, que nada. Mas tua filha está namorando um preto que tem lá que eu conheci. O quê? Já mudou. Isso. E a gente tem muito depoimentos com esse exemplo que você deu, né, de pais dizerem, mas eu não criei minha filha para namorar com um homem negro. Né? A gente tem, não é uma coisa, a gente pensa assim, meu Deus, isso deve ser algo muito antigo, não. Como se o negro não fosse filho de Deus. Isso, e como se fosse diferente, como se fosse inferior, né? Porque o desgraçado, racismo, ele tem essa base, né? Por que é que o negro hoje ainda é atrasado, ainda é pobre, muito pobre, e ainda é muito perseguido? Quantos negros famosos você conhece? Quando a gente pergunta, diz lá, Pelé. Porque tem poucos exemplos. Pelé é o que se destacou mais. Por quê? Porque o negro é sempre da sociedade mais pobre, sem acesso, sem oportunidades, né? E aí ele se torna uma raça, entre aspas, como se fosse inferior. Não é por aí, Deise? Exatamente. Agora eu falei muito, eu deixa eu falar. O racismo, ele tem essa base, né? Primeiro ele acredita na existência de raças humanas. Raças humanas. Né? E depois ele acredita que por existir raças humanas, existe uma raça superior e uma raça inferior. Inferior seria a negra. Exatamente. E os países negros, mais negros, os da África, por exemplo, são os mais atrasados do mundo, infelizmente. E é isso que mantém essa miséria, essa desgraça contra os negros, não é, Deise? E por que eles são atrasados, né? Porque o continente africano hoje tem 56 países e enfrenta muita miséria, muita fome, muita guerra civil. Já viu aquele comercial, Rodum, levanta-se, né? Isso, então... Você vê ali os bichinhos magrinhos, só tem a pele e osso, pobrezinho. Isso. Não tem assistência médica, não tem alimentação. Olha, é uma tristeza. A gente tem que tirar os negros dessa situação, porque eles são nossos irmãos. Com certeza. Eu estou te interrompendo porque eu fico doido para falar esse assunto. Mas é porque o que é que a gente pensa, né? Na nossa história da humanidade, o continente africano, ele é o que começa toda a nossa evolução. Mas o que é que acontece? Primeiro, os europeus chegam, fazem dos africanos escravos. Né? Então você mata milhões, né? Você acaba de fato um continente. Mandou os negros para o Brasil. Isso, para as Américas, né? Para outros países. Nos porões dos navios, em condições humilhantes. Subhumanas, né? Em um espaço que caberia 30 pessoas, se colocavam 300. Está aparecendo hoje as nossas penitenciárias. Exatamente, mas é o reflexo, né? Uma das coisas que a gente conversa muito e pede para que as pessoas reflitam é que quando acontece a abolição da escravatura, os negros eles saem das senzalas para os presídios. Eles saem das senzalas para as favelas. Então, majoritariamente hoje, quem é que faz parte da nossa favela, né? Quem é a população predominante? Negra. Quem é a população predominante nos presídios? Negros. Né? Porque o que é que acontece? A abolição ela acontece em 1888 e quando é em 1890, eles fazem o primeiro Código Penal brasileiro. E aí o que é que ele criminalizava? A capoeira. E a vadiagem. O que seria a vadiagem? Se você estivesse andando na rua a esmo, sem documento... Era vadio. Você iria preso. Preso. Então, 2 anos depois de abolir a escravatura, é óbvio que muitos negros recém-libertos não tinham documentos, não tinham casas. Mesmo. Isso é um reflexo do que a gente tem hoje. Nós temos que lutar contra isso, porque nós somos uma raça miscigenada, né? Dizia o doutor Gilberto Freire. Nós não somos brancos. Vamos acabar com essa frescura, que tem muito branco que é negro. Porque é branco e tem o cabelo puxadinho, não é verdade? Isso. Cabelo crespo. Alisando o cabelo, botando não sei o quê. Então nós somos irmãos, a gente tem que se dar as mãos, tem que se unir, tem que lutar pela raça humana, senão esse mundo não prospera. Prospera na ciência, na tecnologia, no conhecimento humano, na filosofia, na sociologia, mas não prospera no relacionamento humano. Você vai para o teatro, aí se senta um negro, que às vezes tem mais dinheiro do que o branco que está sentado, tem mais inteligência que o branco, é um espírito mais evoluído que o espírito branco, mas quando ele se senta, o branco faz assim, é assim que ele faz.
Como se perguntasse, o que é que você está fazendo aqui, né? Por que não sentou uma outra pessoa aqui? Isso. Tem que acabar com isso. Deus não gosta disso, concorda disso? Completamente, completamente. E um dos pilares, né, já que você falou do cabelo pichain, do cabelo crespo, um dos pilares que sustentam o racismo no nosso país é a estética. A estética. Né? Então, o cabelo crespo, quando a gente está falando cabelo crespo, normalmente a gente diz que é um cabelo ruim. Né? Eu falei pichain porque é o popular. Bom. Não, mas existe de fato o tipo cabelo pichain. Existe. Tem. Mas eu falando pela conotação do cabelo ruim, do cabelo bom, que muitas vezes a gente fala sobre isso, né? Então, bom ou ruim é uma característica, é algo relacionado a caráter, né? Às vezes é mais bonito que um branco. Cabelo. Às vezes um desse é mais bonito que um branco que tem um cabelo liso. Exato, porque cada um tem a sua beleza, né? Inclusive, o projeto Ubuntu vai estar promovendo um desfile esse mês, né? Que é um evento que a gente chama de Intervenção Fashion, que a gente vai exaltar a beleza da população negra. Muito bem. Então, ele vai acontecer no Paço Alfândega, no dia 25, é um evento gratuito. Então, fica o convite, né, aberto. Dia 25? Dia 25 de maio. De maio, no Paço Alfândega. Dia 25 de maio é o Dia da África. É o dia que se comemora o Dia da África. E aí a gente vai estar promovendo esse desfile com estilistas africanos, né, com estilistas que trabalham com tecidos. Isso é um evento maravilhoso. Isso. Dia 25 de maio, no Paço Alfândega, no Recife Antigo. Vai ser um evento incrível que a gente quer o quê? Que se acabe essa questão dos paradigmas, né, que a gente coloca de beleza, né, que você tem que ser branca, você tem que ter o cabelo loiro, você tem que ter o cabelo liso, mas que cada um tem a sua beleza. Então nós vamos ter modelos altos, magros, gordos, baixos. A gente vai ter modelos, né, de todos os tamanhos e tipos para que a gente esteja justamente discutindo sobre isso e fazendo você refletir e combater o racismo, né, que é a nossa principal causa. Muito bom isso. O Brasil será mais feliz no dia que acabar com o racismo. Porque ele existe, como disse a professora Deise Rodrigues, e existe uma forma velada, disfarçada. Poucos têm coragem de dizer que não gosta, que não admira, que não simpatiza, que é contra, porque há os que dizem isso, confessam. Mas a maioria é aquela coisa escondidinha, não é, Deise? Isso, justamente esse é o conceito do racismo velado. O racista, ele é sempre outra pessoa, né? Se a gente for perguntar diretamente, você é racista? Não. Ninguém normalmente vai dizer que é. Mas se eu perguntar se você conhece, vai dizer, conheço. Né? Então, o racista, ele é sempre outra pessoa. Ele próprio se conhece. Isso. Então, assim, quando a gente não admite, eu uso muito o exemplo dos alcoólicos anônimos, por exemplo. Ele só começa a evoluir, a sair desse processo quando ele assume. Quando ele toma consciência. Quando ele toma consciência. Ele diz, eu sou dependente de bebida alcoólica. Isso. Existe, inclusive... Aí é o caminho para ele se redimir. Exato, porque a partir do momento... Enquanto não chegar nesse estágio, ele não vai se recuperar. Você não consegue dialogar. Né? Tem um pastor, inclusive, nos Estados Unidos, que ele faz esses mesmos 12 passos que a gente tem nos alcoólicos anônimos para a questão racial. Então ele faz uma roda, feito tem nos Alcoólicos Anônimos, e diz, e começa assim, meu nome é Deise, eu sou racista. E a partir do momento que você assume que você a gente começa a trabalhar isso em você. Mas quando você não assume, fica difícil, porque você está se negando o tempo inteiro, Aqui tinha um famoso comunicador de rádio de Pernambuco, eu não vou dizer o nome em respeito à memória dele e à família, que ele chegou numa situação financeiramente confortável, foi tinha programa de rádio em Pernambuco, e ele ficou bem, comprou naquela época um carro de luxo chamado Landau, bem grandão, macio. Aí ele vem passando ali em Salgadinho, o comando para, documentos, por favor. Ele entregou os documentos, sua carteira de motorista. Ele deu, o cara disse, como é o nome do seu patrão, o dono do carro? O carro é meu, o senhor é dono desse carro? Veja que assinte, que agressão, não é? Exato. E isso é muito recorrente. Muito recorrente, né? A gente costuma dizer, mas no Brasil é muito difícil a gente saber quem é negro, mas a polícia, ela sabe quem é. Ela sabe. Ela sabe. Então, assim, e isso vem de muito tempo atrás. E como geralmente quem está na polícia veio do povo, não veio de nenhuma família rica, que mora numa cobertura da Avenida Boa Viagem, o policial veio do povo, então ele já traz também com ele aquela parcela de racismo que tem dentro dele,
que ele aprendeu na própria comunidade, não é verdade isso? Isso, o racismo, a cultura racista, ela é incutida na gente diariamente, né? Se eu for perguntar, você é racista? Não, mas quando você está na rua e você vê uma pessoa negra, a tendência, dependendo se a rua estiver escura, está tarde, você tem medo. Tem uma né? música gravada pelo cantor Paulo Diniz, meu amigo querido, estou até com saudade dele, que ele diz assim, malandro era São Benedito, que era preto e foi santo. Né? Quer dizer, porque ele era preto, podia ser santo, era um malandro. Mas é Até isso. na música você encontra. Muito, a gente tem muitas letras racistas, né, que fazem justamente, que são os estereótipos, né, que a gente cria do bandido, né, então isso é, logo no iniciozinho do século XX, essa é uma teoria que a gente chama de teoria da antropologia criminal, em que esse pensador, Lombroso, que é um italiano... Lombroso. Ele criou... Ele defendeu a tese que o criminoso demonstrava isso pelo rosto, né? Isso. O crime era algo biológico. Biológico. Existiam pessoas que nasciam propensas a serem criminosos. O crime não era algo social. Né? Então, quais são as características do propenso criminoso? Né? Homens de nariz largo, de pele escura. Então, são características de um homem negro. Chamado nariz de panela. Isso. Lombroso. Todo mundo que estuda direito tem que passar pelo Lombroso. Isso, e uma das primeiras faculdades que aderiu a essa teoria de Lombroso foi a Faculdade de Recife de Direito. Recife. E aí, essas características do propenso bandido, ela vai para as delegacias, e aí é quando a gente vê até hoje quem é perseguido, quem é parado. Pedagoga Deise Rodrigues, vamos reforçar a lembrança a quem está nos assistindo, e é o mundo todo, mas pelo menos quem mora no Recife, no Grande Recife, que no dia 25 de maio, no shopping Paço Alfândega, no Recife Antigo, gratuitamente, não paga nada para entrar, paga nada. Não paga. Vai haver. Isso, é o evento Intervenção Fashion. Ele acontece a partir das 16 horas e a gente vai estar exaltando a beleza da população negra, vai ter workshop, vai ter buffet, vai ser um evento muito interessante e que a gente tem como foco principal combater o racismo. Eu vou dizer uma coisa aqui, quem discordar de mim eu respeito. Eu acho que o presidente Bolsonaro não foi feliz até agora com os 2 ministros da educação que escolheu, não foi. Nem com aquele primeiro, que falava gringo, nem com esse que está lá agora. Parece ser uma pessoa apagada. O outro... Se você fosse ministro da educação, a educação no Brasil deve mudar. Eu defendo uma tese que a gente estuda muita cultura inútil. Hoje o mundo avançou. Certas coisas que eu estudei quando eu fiz o ginásio, naquela época havia ginásio. Eu não precisaria estudar hoje, porque eu vou no Google, o Google me diz tudo com detalhe. Então, você não acha que deveriam mudar a conceituação, o miolo das disciplinas, das matérias? Isso, muito. Isso, inclusive, é algo que os estudantes reclamam muito. Eu vou usar isso para quê? Para quê? Para que eu estou aprendendo isso? Eu me lasquei, para usar a expressão bem popular que o povo usa, com matemática, aprendendo coisas que hoje eu nunca precisei usar, até hoje, nenhuma vez. E se eu precisar, a maquininha faz para mim. Não é incrível isso? Mas é justamente a gente dar um sentido para aquilo que a gente está ensinando para os estudantes. O que é que a gente vê hoje? Muito conteúdo que o estudante não sabe para quê, não sabe aonde vai aplicar e a gente não consegue trazer a realidade dele para dentro da sala de aula. Então hoje a gente tem algumas teorias que as escolas em passos lentos, mas já estão aderindo, que é a metodologia ativa, que é você colocar o estudante como centro do seu estudo. Ele ser responsável pelo próprio processo dele de aprendizagem. Ele tem que aprender o que ele vai precisar utilizar no seu dia a dia. Isso, e o professor ele é um mediador. Ele vai te guiar, porque é como você falou, qualquer informação que eu quero hoje, eu vou no Google e ela está. Se é da melhor forma ou se não é a informação, está ali. E o professor ele está justamente para fazer essa mediação. Eu acho que a matéria mais que deveria ser mais ensinada e exigida do aluno era português. Porque o povo não sabe falar o próprio idioma. Há uma deficiência muito grande, por isso que hoje, quem não sabe as palavras adequadas, termina dizendo porra. Porra substitui um bocado de palavra. Ninguém diz mais. Eu fui na casa de Deise e fui muito bem recepcionado. Foi uma festa extraordinária, maravilhosa, alegre. Você foi na casa da professora Deise, foi uma festa da porra.
verdade. Quem não tem conhecimento do idioma, o verdade. idioma empobreceu na cabeça das pessoas. É verdade. Erros de concordância, repórteres de televisão dão erros de concordância, muita gente confunde maioria com eles, não é? É uma vergonha isso. Português, sim, devia se exigir. É verdade. Foi um prazer recebê-la, viu? Eu agradeço demais o E convite. você vai voltar para outros programas para a gente discutir mais essa área de educação Ai, ótimo. e Com do certeza. projeto que você coordena. Isso, o projeto Ubuntu, que está aí dentro das escolas, dentro das empresas também, que a gente precisa estar cada dia mais debatendo sobre isso. Vamos fazer um programa sobre ele. Com certeza. Muito obrigado. Obrigada, Um abraço e uma ternurinha para os seus pais. Pode deixar que eu mando sim. Uma Obrigada. ternurinha para todo mundo. Até o próximo programa, viu? Foi muito bom estar com vocês e que Papai do Céu lhe abençoe. Valeu.